O Bastidores CNN mostrou com detalhes que o presidente do Supremo, Edson Fachin, tem discutido internamente com os membros da corte a elaboração de um código de conduta para ministros de tribunais superiores. Quem trouxe a informação em primeira mão foi ela, a nossa Luísa Martins. E Luísa, a medida tem causado desconforto, mal-estar, reclamação nos corredores do Supremo. Como é que o assunto está sendo tratado? E o presidente do Supremo pode sucumbir a essa pressão ou está certo de que o melhor caminho é o código de conduta para que os ministros saibam exatamente seus limites de comportamento ali dentro? Tainá, começando pelo final, né? O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, está absolutamente convicto de que é preciso regulamentar essas condutas, né? Principalmente em relação à participação de ministros em palestras, em eventos, em dar mais transparência a quanto esses ministros recebem por fora, né? Vamos assim dizer, pela participação nesses eventos. Também colocar algum tipo de regra, por exemplo, quanto a críticas públicas que um ministro costuma fazer em relação a posições jurídicas opostas, gerando ali os bate-bocas que a gente vê no plenário e que na avaliação de Fachin enfraquecem a unidade do tribunal. Então, ele está focado em aprovar esse código de conduta e deixar isso como legado da sua gestão no STF. Ele tomou posse agora em setembro de 2025, o seu biênio vai até setembro de 2027, então é claro que isso pode demorar um pouquinho, mas ele quer realmente fazer isso, deixar essa marca da sua gestão no STF, né, com esse código de conduta. E aí, como trouxe o nosso analista Theo Cury, Tainá e Uribe, existe uma resistência silenciosa em relação a esse código de conduta, né? Muitos ministros entendem que não é o momento de se discutir isso, porque isso vai acabar dando munição para o Senado no momento em que essas pautas, as chamadas, né, pautas anti-STF ou pacote anti-STF, voltaram com tudo diante da liminar do ministro Gilmar Mendes sobre o impeachment de ministros do STF, mudando as regras, né, e tirando um pouco de poder do Senado em relação aos processos de admissibilidade e também do próprio aceite de denúncias contra ministros do Supremo por crime de responsabilidade. Só para a gente lembrar, a liminar do ministro Gilmar, ela prevê que não mais qualquer cidadão comum, mas apenas a Procuradoria-Geral da República pode entrar com pedido de impeachment dos ministros e que, em vez de maioria simples, agora é necessário 2/3 de quórum ali no Senado Federal para dar andamento a esses pedidos de impeachment. A avaliação do ministro Gilmar é de que esses pedidos têm sido usados como forma de intimidação do Poder Judiciário diante de todo esse contexto de ataques e, enfim, atos antidemocráticos que estão sendo investigados, pelo menos desde 2019, ali no âmbito do tribunal. Esse julgamento da liminar vai começar agora, de referendo, né? Vai começar agora na sexta-feira, vai durar uma semana ali no plenário virtual. A gente vai ter aí um termômetro de como pensam os demais ministros a esse respeito. A gente trouxe que Gilmar tende a ter maioria para ter confirmada ali a sua decisão. A gente tem a informação de que o Senado já apresentou um recurso, inclusive, mas existe ali um temor, né, que esse código de conduta dê mais munição ao Senado contra o Supremo nesse momento delicado. E até segundo o que eu ouvi de um interlocutor de um ministro da Corte, Uribe Tainá, é de que praticamente Fachin está jogando alguns ministros aos leões ali, né? Os leões sendo o Congresso Nacional diante do timing, né, desse código de conduta que ganhou força nos últimos dias e principalmente depois de todo aquele episódio que a gente também trouxe aqui envolvendo a viagem do ministro Dias Toffoli ao lado de um dos advogados do caso Master, um caso que é relatado pelo ministro do Supremo, que quando viajou ainda não tinha sido distribuído para ele, mas de qualquer maneira essas relações, né, acabam sempre gerando essas controvérsias sobre os limites de conduta dos ministros. Mas vamos ver se Fachin vai conseguir emplacar esse código nos próximos meses. É preciso, né? A gente tem ministro que faz evento com advogado, a gente tem mulher de ministro ganhando muito de honorários de causas que estão no Supremo Tribunal Federal, a gente tem ministro viajando em jatinho com o advogado da causa que ele é relator. Não dá algum tipo de moralidade para o Supremo Tribunal Federal. A gente cobra tanto aqui a Presidência da República e o Congresso Nacional, tem que cobrar a mesma moralidade do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin está certíssimo em tentar trazer transparência e moralidade. Obrigado, Luísa, pelas informações.